queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, na sua proteção. Para mim, uma grata satisfação estar voltando domingo. Para quem acompanha a casa, sabe que estivemos há alguns anos fazendo pelo menos uma palestra por mês no sábado e no domingo, e por motivo de força maior, justo, aliás, a casa nos solicitou domingo para organizar melhor o quadro de palestrantes. Estamos sempre uma vez no mês aos sábados, mas faço votos de estar sempre com vocês e sempre aprendendo, e também nessa atividade com a qual eu sou tão abençoado, sou tão brindado, num público e numa equipe doutrinária tão receptiva, tão acolhedora, tão carinhosa. Sempre para mim uma grata alegria, uma grata satisfação estar voltando a falar aos dias de domingo nessa instituição abençoada. Carl Gustav Jung, o psiquiatra e psicólogo suíço, discípulo do pai da psicanálise, Sigmund Freud, depois de haver discordado de algumas teses da psicanálise original, da psicanálise freudiana, e estabelecido a sua própria teoria, a teoria escola psicológica chamada psicologia analítica, teve a oportunidade de firmar entre os seus conceitos o conceito muito conhecido, mesmo fora do cenário psicológico, mesmo para além do universo de quem estuda psicologia, e particularmente psicologia analítica. Jung estruturou o conceito de sombra. A sombra, na colocação junguiana, é o lado, como o nome mesmo diz, o lado sombrio, o lado escuro da personalidade humana, dizendo de uma forma bem superficial. Sombra, na expressão junguiana muito feliz, remetia ao próprio inconsciente que ele já havia examinado, já havia estudado na teoria de Freud, inconsciente que em Freud tinha o centro essencial das perquirições, das avaliações e das reflexões na psicanálise. Jung pretende dar o nome do inconsciente, sombra, para desenhar melhor, para ilustrar melhor a ideia que ele fazia, para ele, do chamado inconsciente pessoal. Ele também fez isso para mais tarde dar também o nome inconsciente coletivo, a um outro termo da sua teoria, complexa, aliás. Para Jung, havia um inconsciente pessoal, que é aqueles conteúdos do indivíduo, aquelas emoções, sentimentos e até ideias que o indivíduo reprime, sufoca, ignora ou desconhece em relação a si mesmo, e um inconsciente coletivo, que seria, simplificadamente falando, um local onde estariam armazenados padrões coletivos de comportamento. Aqueles padrões que se repetem ao longo das civilizações, padrões universais que ele chamava de arquétipos. Padrões, portanto, gerais. Daí, para Jung, a ideia, portanto, da religiosidade, os temas universais da criatura humana, como o tema de Deus, o tema da religiosidade, ou as dicotomias, as polaridades, masculino e feminino, bem e mal, todos esses temas universais da cultura estariam no próprio inconsciente coletivo do sujeito, portanto seriam padrões universais. Esse seria o tema do chamado inconsciente coletivo. Mas na sombra, Jung vai explicitar e desenvolver a ideia segundo a qual nela estariam aquela parte da personalidade humana que nós não queremos aceitar que somos. Aqueles aspectos essenciais nossos que ou ignoramos, no sentido de desconhecer, ou negamos, voluntária ou involuntariamente. Para Jung, o cerne da sua psicologia era lidar, a princípio, com a sombra, para desenvolver os potenciais humanos.
A sombra não é necessariamente algo negativo, e isso ele vai distanciar-se um pouco da teoria freudiana. Porque na teoria freudiana, o inconsciente, Freud não chamava de sombra, o inconsciente seriam conteúdos quase sempre perturbadores, que o sujeito não aceita, que o sujeito reprime e recalca, que para o sujeito é desconfortável aceitar e que ele sufoca, colocando debaixo do tapete ou dentro de uma gaveta, para me utilizar de uma metáfora. Para Jung, o inconsciente, que ele chamava de sombra, não tem só coisas negativas, mas tem também coisas não necessariamente negativas, mas que o sujeito não acessa necessariamente. Ele recorre ao mito da caverna de Platão para dizer que, por incrível que pareça, a sombra é também um arquétipo, um tema universal. A ideia da sombra e da luz estão presentes na tradição de quase todos os povos. Portanto, não deixa de ser um tema universal. O que ele quis dizer com sombra é que o próprio inconsciente, que é pessoal, que não é coletivo, também é um tema do inconsciente coletivo. Também faz parte de um tema geral que norteia toda a humanidade. Mas o que interessa para nós, já que esse linguajar e essa terminologia e esses conceitos são um pouco complicados, pelo menos para a maioria das pessoas que não são acostumadas a lidar com esses temas psicológicos, o que importa para nós é que, recorrendo ao mito da caverna de Platão, aquele símbolo desenhado por Sócrates e que foi apresentado por Platão, porque, segundo a tradição, teria sido uma história contada pelo pai da filosofia ocidental ao seu discípulo, que ilustra muito bem a ideia de alguém que está na sombra, que sai das cavernas, sai, portanto, da treva, e depois de se iluminar, não consegue necessariamente explicar aqueles que estão imersos na mesma escuridão, na mesma treva, de onde ele saíra recentemente. Esse mito da caverna de Platão, que talvez seja o símbolo mais estudado, mais interpretado na educação formal, na instrução básica, nos cursos de filosofia, vai ser valioso para Jung, porque nele ele encontra um arquétipo para dizer que na sombra nós temos, em parte, conteúdos que dizem respeito à ignorância do sujeito. Eu ainda não me dei conta que existe um aspecto que eu não acesso em mim mesmo, e de outro lado, conteúdos desagradáveis que dizem respeito a questões muito mais arraigadas e que, no fundo, eu tenho interesse em não querer saber ou não querer tomar consciência. Os psicólogos depois de Jung, os neo-jungianos do século XX, vão dizer que nesses dois biótipos temos uma sombra mais sutil, que facilmente é iluminada pela informação, pelo conhecimento, e uma outra sombra chamada sombra densa, que é uma sombra mais difícil de ser devassada, porque diz respeito aos interesses do próprio ego, à zona de conforto que nós estamos e que nós nos acostumamos, e o ego sofre em abrir mão dela. Essa é a ideia. O problema é que ele vai dizer que na sombra, quando o indivíduo não se preocupa em enfrentá-la, em conhecê-la, em descobri-la, essa sombra gera efeitos colaterais, sintomas em nossas vidas. Um dos sintomas mais conhecidos genericamente na psicologia é os das projeções, onde eu não analisar a mim mesmo, não refletir sobre mim mesmo, eu começo a projetar as minhas sombras na vida alheia. Eu começo a enxergar nos outros a sombra que eu não enxergo em mim mesmo. O lado negativo em mim que eu projeto no outro. No Evangelho de Jesus, há um símbolo claro, básico ali, que Jesus lidou, que foi o apedrejamento de uma mulher quando era pega em adultério. O adultério não é feito de maneira isolada, sozinha. Daí, diz algumas tradições evangélicas, que antes daquele diálogo de aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra nela, o célebre diálogo que Jesus lidou com a projeção coletiva do masculino sobre a mulher, porque a mulher que era pega em adultério incomodava tanto o homem, porque o lado adúltero nele, que ele não reconhecia em si, preferia destruir nela
através do apedrejamento, para se libertar, ou para tentar se libertar da consciência de culpa. Em vez de enfrentar a si mesmo, o apedrejamento de mulheres em adultério era um sintoma clássico psicológico da falta de encontro com a própria sombra coletiva do masculino. Afinal, ninguém adultera sozinho. E diz uma tradição evangélica que antes desse diálogo, Jesus teria perguntado a ela: cadê aquele que se comprometeu contigo? Onde está? Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer mais tarde, de todas as lições do mundo que Jesus podia escolher para ensinar o não julgar, a tolerância e a compreensão, tantas lições ele teve, ele escolhe justamente um caso de um drama conjugal, de um drama íntimo, para lecionar esse ensinamento. Ele teve a oportunidade de dar aquela lição em várias oportunidades, mas por quê? E Emmanuel vai dizer porque aquela mulher pega em adultério é o símbolo de toda a humanidade. Ninguém que não tenha dramas pessoais e íntimos nesta ou em outra encarnação, que não tenha quedas, que não tenha fracassos, diz ainda Emmanuel, em um dos últimos capítulos da obra Vida e Sexo. Por isso, Jesus leciona primeiro, porque era um drama íntimo. Ninguém tinha nada a ver com aquilo. Ninguém deveria se meter com aquela questão. E depois, que ninguém está isento de problemas nessa área. Mas, além das projeções que Jung vai examinar muito bem na psicologia da violência, ele vai dizer que a violência, as guerras, o preconceito, a xenofobia, as intolerâncias de toda sorte são sempre projeções. Projeções de conteúdos negativos que eu não consigo assimilar em mim. De outro lado, a sombra não acessada gera na vida pessoal do sujeito prejuízos pessoais. A violência já é um prejuízo pessoal, mas a violência pode ser também um prejuízo que eu direciono ao outro quando eu sou violento. Mas há prejuízos mais concretos, pessoais, na própria vida do sujeito, que é a autossabotagem, os conflitos de incômodo, as dificuldades de relacionamentos, os sofrimentos que a gente tem nas relações humanas, que tem também a ver com sombras mal diluídas. Porque determinadas pessoas nos causam incômodo, às vezes sem elas fazerem nada contra nós. Até o tom de voz delas nos incomodam. Até o modo delas se comportar. Às vezes nos agrada de tudo que é jeito e a gente detesta. Conteúdos sombrios inconscientes que a gente enxerga nelas, que são nossos. Como diz um grande amigo meu, terapeuta, bateu, doeu, leva que é teu. Ainda que o outro tenha sido grosseiro, se você se incomodou demais, tem algo em você que precisa ser analisado. Porque, do contrário, você não sofreria com isso. O palestrante chega aqui, fala um monte de coisa, começa a falar um monte de bobagem. Se você se sentiu muito ofendido, falou pra mim, às vezes ele nem sabe que você existe. Quis me ofender. Tem alguma coisa aí, ainda que ele tenha sido infeliz, porque, do contrário, não se sentiria humilhado. E iria dizer, coitado, tá até mal, hoje não tá bem. Tá falando um monte de bobagem, tá infeliz, vou até orar por ele. Então os conteúdos sombrios, Jung chega a dizer em uma das suas obras, que aquilo que eu não descubro e que eu não controlo, que eu não acesso em mim mesmo, acaba se tornando o meu destino e acaba gerando uma espécie de fatalidade em minha vida. É aquela ideia, genericamente, vou ilustrar com um exemplo bem banal. É aquela garota que cresceu em família odiando o pai que enchia a cara. Odeia a bebida. Ficou de mal com o pai, se magoou, cortou relações e aí na vida adulta casa com embriagado. Aquilo que ela não conseguiu lidar com seus sentimentos, acabou o inconsciente dela atraindo na vida pessoal dela. Essa é a ideia, portanto, que está presente na psicologia de Jung. Jung vai dizer que a estrutura do psiquismo humano é simbolizada muito bem naquele yin e yang do Tao oriental. São polaridades. Nós vivemos em polaridades, em dualidades, e acessamos as coisas no mundo consciente, precisamos da dualidade. A gente só sabe o que é saúde porque sabemos o que é enfermidade. Só sabemos o que é alto porque sabemos o que é o baixo. Só sabemos o que é luz, porque conhecemos também a escuridão.
Essa dicotomia faz parte ainda da mentalidade humana porque a gente não consegue ter uma visão una, uma visão unificada. Uma visão que a Joana de Ângeles Espírito, através de Divaldo Franco, chama de homem integral. O ser integral, aquele que está integrado. Ou seja, já não está mais dividido, polarizado. Interessante aqui, me veio aqui agora, a expressão diabo, expressão bíblica, vem do termo diabolos em grego, que significa dual, dividido. Diabolo é aquele que divide. Ou seja, aquele que opera desunião. O psiquismo humano é, muitas vezes, diabólico, entre aspas, está dividido. Daí a ideia, na teoria junguiana, é a unificação. Jung vai dizer que é o processo de amadurecimento psíquico, que ele chama com o termo individuação. É um processo através do qual o indivíduo vai tomando consciência do seu inconsciente, isto é, da sua sombra. E quando ele assimila a sombra, quando ele ilumina a sua sombra, com autoconhecimento, ele passa a amadurecer psiquicamente. Ele passa a sair dessa ideia infantil, dicotômica, bem, mal, sombrio, luz. Essa ideia polarizada que todos nós temos, como se fossem afastados. Ele percebe que a luz e a sombra vivem dentro de um mesmo indivíduo. Que nós temos aspectos sombrios e aspectos também iluminados. Que o bem e o mal não estão tão separados. E por incrível que pareça, não estão tão distantes. Que o mal é apenas uma manifestação equivocada das potências humanas, que um pouco direcionada para um outro lado se torna bem. Uma pessoa agressiva, violenta, é um mal. Se ela dosar um pouco e direcionar essa agressividade num contexto adequado, já se torna obstinada, determinada, perseverante, o que é um bem. Para determinados contextos, essa agressividade assim é a postura mais adequada. Para outros, não. Se ela utiliza isso para estudar, para passar num concurso, para ser competitiva, para ser um profissional bem competente, ela está usando a agressividade direcionada para o bem. Porque há momentos que você tem que ser delicado como beija-flor. E há outros momentos que tem que ser um enérgico como leão. Então o mal é apenas uma questão de dose, de dosagem e de mau direcionamento. O espírito André Luiz chega a dizer, em Ação e Reação, que o mal é o bem unicamente para si mesmo. Ou seja, quando eu quero o bem só para mim mesmo, isso é um mal, porque gera o mal nos outros. Mas a verdade é que a ideia de iluminar a sombra está presente muito nas expressões da tradição do Oriente, as religiões orientais, a tradição do esoterismo, do misticismo e assim por diante, sempre se refere à iluminação, à auto-iluminação. E Jung preferiu não utilizar essa palavra. Ele havia pesquisado as tradições orientais, ele havia se dedicado muito a examinar o Oriente, estudou anos as mandalas, a tradição hinduísta, taoísta, mas evitou, na estruturação da sua teoria científica e psicológica, essas expressões orientais, mas a individuação tem muito a ver com esse iluminar locais sombrios. E ele vai dizer que essa iluminação não se dá apenas por um conhecimento dos conteúdos negativos, mas por uma transformação a partir desse conhecimento. Isso que é interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa em iluminação, inclusive na cultura geral, na academia, no senso comum, até no ensino básico, na escola formal, a gente pensa assim, né? Aluno quer ser sem luz, né? Então o indivíduo que se ilumina pelo conhecimento e se liberta com conhecimento. É assim que a gente costuma dizer, né? Alguns utilizam até a expressão de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Embora, acredito eu, que a expressão de Jesus é muito mais profunda do que apenas um conhecimento sobre o qual a gente se informa e se ilumina ao passe de mágica. Porque conhecimento não é necessariamente iluminação. O conhecimento pode até ajudar na iluminação, mas não é suficiente. Muitos de nós tomamos conhecimento de verdades
nobres e altíssimas, mas isso não gera automaticamente uma autoiluminação. Há um erro muito grande acreditar que é luz, essa luz interior, que o Espírito Joana de Ângeles estuda no texto que nos serve de tema para essa palestra. A luz interior é a informação, é o conhecimento apenas, exclusivamente. O próprio Jung se dedicou a estudar, após a Segunda Guerra Mundial, a psicologia de algumas personalidades do nazismo, do Terceiro Reich, as chamadas bestas nazistas. Estudou a psicologia de alguns deles e se deu conta que eram pessoas informadas, pessoas com conhecimento sofisticado de cultura, pessoas que tinham domínio de arte, que eram sensíveis à arte, à música erudita, à arte sofisticada. No entanto, quando entravam nos campos de concentração, se tornavam déspotas, facínoras, verdadeiros monstros naquele horrível cenário do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Ele percebeu isso. Mais tarde, Hannah Arendt, na obra A Banalidade do Mal, e especialmente uma obra chamada Eichmann em Jerusalém, quando ela judia, acompanha o julgamento de Eichmann, um dos mandatários de Hitler. Eichmann, que foi pego e foi julgado em Jerusalém, ela acompanhou todo o julgamento e ela ficou impactada, porque ela acreditava encontrar ali a personificação do mal. Alguém agressivo, com senso moral primitivo, mas não foi isso que ela encontrou. Ela encontrou um homem muito bem formado, correto do ponto de vista dos princípios que acreditava, um burocrata que executava ordens nos campos de concentração, um excelente pai de família, um marido exemplar, uma pessoa carinhosa. E ela percebeu que a obra dela, A Banalidade do Mal, fala isso, né? Que a gente costuma afastar e achar que o mal está lá e a gente está cá diante do mal. E não é bem assim. Ela percebeu que Eichmann era uma pessoa equivocada, sem dúvida. Era uma pessoa portadora de muito conhecimento. Mas era uma pessoa que não necessariamente tinha essa maturidade psicológica que a gente está aqui comentando. A maturidade da luz interior, que os espíritos tão bem falam na própria doutrina espírita. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos a expressão, no princípio, Deus fez os céus e a terra. E mais adiante, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Essa expressão de Gênesis, que mais tarde vai ser retomada pelos evangelistas do Novo Testamento. João diz, no princípio, novamente, Bereshit, no princípio, era o Verbo. E o Verbo se fez carne, para dizer que o Verbo de Deus era o próprio Jesus, que se materializou entre os homens. A mensagem de Deus. Portanto, a luz, o fiat lux, o faça-se a luz, expressão em latim, era, na verdade, essa verdade espiritual que se materializaria mais tarde em Jesus, na expressão do Antigo Testamento e mais tarde no Novo Testamento. Por isso, Jesus, em alguns momentos, utilizava a expressão da luz, que brilhe a vossa luz. E antes disso ele tinha dito, vós sois a luz do mundo. E mais adiante, eu sou a luz do mundo. O estudioso Carlos Pastorino, no seu Sabedoria do Evangelho, vai dizer, a luz era a mesma. A expressão que ele usou em grego era a mesma. Para eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. O que significa dizer que a luz era uma só. Só que o que havia em Cristo desenvolvido em nós está em semente. Ele queria dizer que há uma luz em nós para desabrochar e que nele já estava em pleno potencial. Como diz Emmanuel, o que no Cristo é árvore, em nós ainda é semente. Em nós ainda é potencial. Mas a luz é a mesma. Porque o Cristo não é apenas o símbolo do que ele vivia, mas Cristo é uma expressão que diz respeito ao Deus interno que existe dentro de nós. A luz que existe dentro de nós, que nós carregamos. Joana de Ângeles, de maneira muito bonita, vai dizer que nós somos lucigênitos, da luz gerados. Portanto, fomos gerados pela luz. Portanto, somos luz também. Da luz saímos e à luz voltaremos. Essa expressão que Joana de Ângeles fala para dizer que o elemento espiritual, o psiquismo divino, o psiquismo espiritual,
é uma dimensão que guarda uma luz. Luz aqui não no sentido material, dos fótons, mas uma luz espiritual que permanece para além da matéria. A metáfora da luz é interessante, porque a metáfora da luz dá a ideia de algo que é permanente em detrimento de algo que é transitório. Você entra num quarto que está escuro, a luz não é apagada pela escuridão, é a escuridão que é diluída pela luz. O que é permanente é claridade. A ausência de claridade que é a escuridão. Daí o que é transitório é a escuridão. Falta de luz. Portanto, do ponto de vista filosófico, o elemento que realmente é real é a luz. A escuridão é apenas a ausência dela. A ausência de luz. O que significa dizer que escuridão é temporária. Luz é estado permanente. Só que para fazer luz, algo se gasta. Se eu acendo uma luz aqui, eu estou gastando a eletricidade. Se eu acendo uma vela, a vela se consome enquanto produz luz. O apóstolo Paulo tem um epístolo que vai dizer isso, né? Eu me esforço para tentar me iluminar e iluminar-vos, ele falava aos coríntios, se não me falha a memória. É necessário gastar, né? Daí a expressão que Jesus usa, né? Do alqueire, do óleo, né? Sobre o velador, que se gasta. Há um esforço para isso, porque do ponto de vista do mundo material, as coisas tendem a caminhar para o caos. Do ponto de vista material, as coisas tendem a caminhar para a destruição. Tudo no mundo material está caminhando para a modificação material, modificação molecular e para o retorno ao caos, para a ausência de movimento, para a ausência de espontaneidade, que é a matéria inanimada. Para eu usar uma expressão mais fácil, na obra Pão Nosso, às vezes eu acho que a obra Pão Nosso é pau nosso, porque é cada paulada que eu recebo quando eu abro, mas enfim. A obra Pão Nosso tem uma mensagem de Pão Nosso que ele vai dizer o seguinte, olha que mensagem, ele vai dizer assim, tudo que os olhos humanos repousam sobre, ou está morto, ou vai morrer. Tudo que os olhos humanos contemplam, ou está morto, ou vai morrer. Ó, que é uma visão. Que visão? Porque é a visão materialista. A visão materialista é pessimista. Se você começar a pensar assim, eu acho que você vai ter que tomar um lítio na veia, uma fluoxetina, né? Aumentar a dose, não sei. Porque de fato tudo que eu olho, ou está morto, ou está parado, ou está caminhando para a morte. Né? Daí os grandes filósofos pessimistas assim pensavam, né? Pensavam que tudo está caminhando para o caos. Né? Tudo é uma sucessão de perdas. Tudo são sofrimentos, né? Você perde a infância, mais tarde você perde a juventude, a saúde, a vitalidade, as forças físicas. A gente está caminhando, as perdas afetivas de relacionamentos, a perda pela morte. É uma coletânea do ponto de vista material. Por isso que eu já falei isso aqui, eu falei até, é engraçado, mas é. Se você é bonito ou bonita, é jovem, é saudável, não fique feliz não, que isso é uma questão de tempo. É um problema que o tempo corrige. É verdade. Isso no olhar material. Por isso que o materialista tende a ser pessimista. Porque a filosofia materialista tende a ter conclusões pessimistas. Daí o sofrimento é o quê? Daí a aflição. Qual é o sentido da aflição? Estamos todos caminhando para isso. Schopenhauer, o filósofo pessimista, chegava a dizer que mesmo a felicidade de agora já é um sofrimento. Porque no futuro vai ser a saudade da felicidade que você fruiu que você não tem mais. Então não tem jeito. Mas eu costumo dizer o seguinte, que do ponto de vista material, tudo está piorando mesmo. Tudo está caminhando para a decadência. Mas aquilo que do ponto de vista material piora, os aspectos essenciais seus estão sempre melhorando. Aquilo que é eterno em você está sempre melhorando. Conhecimento, maturidade, experiência, sensibilidade, sabedoria, moralidade. Aquilo que é eterno em nós, por isso que a visão espiritual é otimista. Porque a visão espiritual vai dizer tudo aquilo que está piorando na matéria, está melhorando no que diz respeito aos aspectos eternos seus, aos aspectos permanentes. O tempo sempre melhora os nossos aspectos espirituais. Sempre aprimora, mesmo quando a gente esteja batendo cabeça,
fazendo bobagem, atrasando a nossa evolução. Ainda assim a gente está aprendendo com as experiências. Ainda assim a gente está desenvolvendo, mesmo com erro. É claro que evoluir errando, sempre repetindo, é uma evolução muito lenta, muito morosa. Mas ainda assim estamos nos aprimorando. A visão espiritualista, portanto, é sempre algo que melhora. O que por fora piora, por dentro está sempre melhorando, especialmente quando o sujeito aproveita. Daí, o Espiritismo vem dizer que nós somos espíritos imortais. Kardec chega a perguntar aos espíritos de que forma ou de que aparência o espírito se apresenta ou se tem alguma aparência. E os espíritos respondem: para vós sim, para nós não, para vós não, para nós sim. O espírito é, se o quiserdes, uma centelha que irradia. E aí diz, vai de tal cor até o rubi, né, para dizer do espectro, uma espécie de espectro de irradiação. Daí faz menção à proposta bíblica da luz. Temos algo de luz em potencial, que à medida que a alma se aprimora, e o aprimoramento aqui tem a ver com sentimentos. É aí que eu quero chegar. Porque o intelecto ajuda. Mas como o intelecto não é suficiente, do ponto de vista da evolução espiritual, a qualidade dos nossos sentimentos é que pesam. É que pesam sobre o sujeito. É que dá o nosso tônus emocional, o nosso tônus moral e espiritual. Tem a ver com a nossa qualidade evolutiva. Com a nossa condição espiritual, portanto. É a capacidade. Por isso que o Evangelho de Jesus é uma proposta de educação dos sentimentos. O Evangelho de Jesus não é um livro teórico, não é um manual filosófico, com todo respeito aos manuais filosóficos, mas é uma vivência. É alguém que já alcançou os potenciais e vem nos ensinar, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos. Na obra No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, há um momento que a equipe de André Luiz e os seus, está visitando um encarnado com um processo de transtorno mental sério, uma esquizofrenia. E André Luiz vai, examina o cérebro do paciente, né? Inclusive ele descreve as irradiações do ponto de vista psíquico em volta do cérebro, do espírito ali. Ele vai, examina, detecta um processo de conflito espiritual, de assédio, de perseguição, descreve toda a cena, começa a aplicar passes, a magnetizar e chama os seus auxiliares. Com André Luiz, começa também a magnetizar, a fazer processos ali de irradiação, etc. O instrutor de André Luiz, então, chama o agente obsessor e começa a dialogar com ele e começa a esclarecê-lo. E aí a coisa acalma um pouco, mas o processo de adoecimento era inevitável ali. E desencarnação próxima do encarnado que já não ia suportar mais. Eram anos de adoecimento mental. Aí até que em determinado momento eles começam a orar e o instrutor diz assim: André, o que a gente podia fazer, já fez. Nas nossas capacidades, a gente já fez os recursos, já oferecemos os recursos que a gente dispõe. Agora a gente vai chamar alguém que irradia. Alguém que já adquiriu os potenciais que a gente está ainda treinando. Chama Cipriana. É o capítulo 5, se não me falha a memória, de No Mundo Maior, o poder do amor. Cipriana chega irradiando e o instrutor ainda diz: André, a instrução, o conhecimento nos ajudou a chegar até aqui. Mais do que isso, só um coração que já ama. Cipriana chegou, olhou para o obsessor e disse: meu filho, o que é isso? Não falou nada demais, eu até falaria melhor que ela, aqui para nós. Mas não era o que ela falava, era o que dela se irradiava. E meu filho, o que é isso, etc. O obsessor se ajoelhou aos pés dela, começou: você deve ser Nossa Senhora, é um anjo vindo até a mim, etc. Começou a chorar, ela pega o obsessor no colo, acaricia o obsessor, começa a irradiar ali a sua energia, o espírito do paciente desdobra, sai pelo sono, ela conversa, conforta, o sujeito volta à matéria e desperta renovado, e ela leva o obsessor para uma colônia de refazimento, para uma clínica. O poder do amor. E aí ele vai dizer: em Cipriana já está automático.
ela já internalizou. Então ela não precisa falar muito. Ela nem precisa agir tanto, porque onde ela chega, ela irradia. Ela irradia. Eu me lembrei daquela expressão evangélica que a vossa mão direita não sabe o que a vossa mão esquerda faz. Essa expressão a gente sempre interpreta, e é a interpretação mais adequada, mais correta, Allan Kardec também apela, para dizer que é o bem feito sem ostentação, é a ação do bem sem querer fazer propaganda, sem querer fazer marketing, sem chamar atenção, sem se exibir. E é verdade. Mas há algo profundo nesse ensinamento. Há algo profundo que eu medito em cima dessas reflexões, que é o seguinte. Da mesma forma que ao longo da evolução psíquica nossa, a gente foi adquirindo automatismos que fazem parte hoje de nós. Por exemplo, hoje a gente tem automatismos que a gente não se dá conta que no passado o princípio espiritual foi adquirindo ao longo dos milênios. Então a gente tem respiração, batimento cardíaco, movimento peristáltico, circulação sanguínea, uma série de situações que se dão automaticamente dentro de nós, estão se dando sem que a gente faça esforço nenhum, porque já está automatizado. Já está automatizado. Você não fica aqui contando quantas batidas o seu coração já deu. Você não fica contabilizando isso, colocando no bloco de notas o aplicativo do celular. Você não fica ticando, não fica contando. Mas nas ações do bem a gente fica contando o quanto bem a gente já fez. A gente contabiliza. Só que quando a gente automatizar as virtudes morais, da mesma forma que a gente já automatizou determinadas funções físicas, a nossa mão esquerda não saberá o que a mão direita faz. Porque vai ser automático. Não vai exigir mais esforço nosso. Esse é o estado dos espíritos angélicos. Dos espíritos muito evoluídos. Eles já automatizaram os padrões morais. Já faz parte da natureza deles. E essas almas evangelizadas, elas chegam perto de nós e a gente sente o bem-estar. A gente sente aquela onda, aquela irradiação. Quantos casos em que Chico Xavier chegava perto da pessoa, a pessoa começava a chorar? Tem até um desse na televisão, hoje na internet. Natal de 1987, ele dando uma entrevista no SBT. Estava... Não me lembro agora o nome da atriz, né? Enfim, Hebe Camargo e uma outra aí que eu não me lembro. As duas começam a conversar com o Chico, as duas começam a chorar, não conseguem nem fazer a pergunta ao homem. Glória Menezes. E aí, por quê? Ela disse, eu não entendo, Chico, mas algo irradia de você. E ele disse, minha filha, é sua bondade, é seus olhos. Ele sempre se ocultava, sempre se desculpava, sempre se esquivava. Mas é verdade, a irradiação dessas almas evangelizadas, porque eles já internalizaram. O que eu quero dizer com isso é que a ação do bem, que o Evangelho, que a doutrina espírita recomenda, a ação do bem, na verdade, é um convite ao treinamento dessas virtudes. Porque o necessitado que a gente ajuda, ele vai sobreviver sem nós. Ele é uma grande oportunidade, ele é um grande ensejo, porque da parte dele ele passa pelas suas provações, pelos seus desafios espirituais, e ele é a oportunidade que a gente tem de treinar terapeuticamente as virtudes. Virtudes essas que um dia serão internalizadas. A gente exercita por fora para construir por dentro. Por isso que a gente reencarna. O espírito reencarna porque a vida física é uma escola de exercícios, de testes, de aprimoramento. A gente exercita no mundo material aquilo que a gente vai levar com a gente para o mundo espiritual por dentro. Por isso, um grande perigo entre religiosos é confundir a autoiluminação com o trabalho braçal. O trabalho braçal é o exercício que eu faço para adquirir virtudes espirituais. Porque, do contrário, eu vou ficar fazendo palestra e contando quantas palestras eu fiz. Mas quando eu chegar no mundo espiritual, ninguém vai perguntar quantas palestras você fez. Isso não é importante, a quantidade de palestras que eu fiz. É importante o quanto eu cresci fazendo o que eu fazia. Enquanto eu dava passe no centro, o quanto eu me iluminava enquanto eu dava passe nos outros. O quanto eu amadureci, o quanto eu cresci como pessoa. Enquanto eu fazia palestra,
encaminhava a mensagem para os outros, o quanto aquela mensagem me sensibilizava e me transformava. É isso que vai ser dimensionado. Não vai ser a quantidade matemática de coisas que eu faço por fora, mas a quantidade de sentimentos que eu desenvolva por dentro. Porque senão, eu tenho visto gente competindo para ver quem faz mais palestra, quem dá mais paz, quem faz mais a caridade. Contando. Não é essa a proposta. A gente vê espíritos missionários que fizeram pouco por fora. Alguns não ergueram nenhuma obra, mas fizeram muito por dentro. A gente pega uma Teresa de Ávila, por exemplo. E outros, tantos outros. Então a proposta da iluminação é crescer por dentro. A caridade é a grande ferramenta que a gente tem para desenvolver essas virtudes. Porque a caridade é a ação do bem, mas a caridade também é a benevolência, a caridade é a tolerância, a caridade é o exercício da paciência, é o treinamento da compreensão. E à medida que a gente vai exercitando isso, a gente vai se tornando pessoa melhor. Porque à medida que eu vou compreendendo o meu próximo, a minha capacidade de tolerância aumenta. Mas para isso, eu preciso mergulhar na minha sombra. Porque os espíritos evoluídos, os grandes espíritos evoluídos, estou relendo a obra Libertação agora de André Luiz. O instrutor da obra, Gúbio, passa por uma região trevosa do além. Uma região daquelas de espíritos muito revoltados, que o próprio André Luiz, que esteve em regiões de sofrimento, diz, esse tipo de comunidade eu não conhecia. Porque eu desencarnei vítima dos excessos. André Luiz foi vítima dos excessos. Bebida alcoólica, tabagismo, sexo promíscuo. Desencarnou. E ao se dar conta do problema que ele gerou para ele mesmo, ele se arrependeu e se renovou. Mas ali estavam almas que se deram conta dos males que praticaram e se revoltavam. Faziam verdadeiras organizações criminosas. Ora, não tem o crime aqui? No mundo? Porque no mundo espiritual não possa haver espíritos revoltados. Não tem o narcotráfico? Regiões que se assemelham a uma Cracolândia. Que ele passa com o instrutor. E André Luiz fica estupidificado com aquilo e pergunta ao mentor. O mentor disse assim, olha, fique tranquilo, sabe o que é o problema? É que você não tem condição ainda de fazer um recuo nas suas memórias passadas. Mas eu quero dizer que há algumas memórias longínquas suas, se você recuasse, é porque seria contraproducente, você ia sofrer muito, ia ficar muito desorganizado. Você veria que você já esteve aqui também. Eu, que já tenho um pouco mais de experiência, eu já recuei. E já tenho lembranças quando eu estive aqui. Todos nós já passamos por esses labirintos. Ou seja, o benfeitor espiritual, aquele que é mais compreensivo, é aquele que já conhece as sombras pelas quais os seus pés passaram. Ou seja, aquele que já conseguiu conscientizar da treva dentro dele mesmo. Por isso que ele tem compreensão da treva do outro. Por isso que ele tem paciência, ele consegue compreender a ignorância alheia. Porque ele percebe que foi difícil para ele também. Ou seja, ele não projeta as suas sombras. Essa é a ideia. Autoconhecimento, proposta do Espiritismo, essa proposta inicial para a iluminação. Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para o homem ser feliz nessa vida, lutar contra as suas más tendências e alcançar a plenitude. Mais ou menos assim a pergunta. Um sábio da antiguidade já falou disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. E Allan Kardec mais tarde esmiuça essa questão do autoconhecimento. Autoconhecimento é a avaliação do seu mundo interior. Agora, eu quero dizer uma coisa, autoconhecimento não é o propósito final da doutrina espírita. O propósito final da doutrina espírita é a transformação. Só que não se faz transformação sem autoconhecimento. Eu não posso transformar aquilo que eu não conheço. Eu não posso reformar uma casa se eu não sei nem o que é que eu vou reformar. Daí, reforma íntima é o quê? Eu mudar os aspectos que eu preciso mudar. Então, o autoconhecimento não é o principal, mas é o indispensável. Sem ele, não consegue se chegar ao final, que é a autotransformação. A autoiluminação de Joana de Ângeles é essa transformação. E o autoconhecimento é o primeiro passo. São os primeiros passos. O primeiro passo é de dar conta do meu ego.
de dar conta daquelas coisas minhas que me atrapalham. Porque eu me incomodo tanto com determinadas coisas. Há algo em mim que eu preciso ver. Allan Kardec, quando explicou, aliás, os espíritos explicaram a Allan Kardec, que na raiz de todos os males, questão 917 e seguintes, está o egoísmo humano. Interessante, todos os males. Está o egoísmo humano. Alguém me perguntou em uma outra palestra. Mas todos os males, até alergia. Por quê? Porque se a gente for pensar que todos os vícios provêm do egoísmo e que as alergias de agora, como qualquer processo de saúde de agora, tem a ver com viciações que a alma cultivou ao longo dos séculos, em reencarnações anteriores, no fundo, a gênese está onde? No ego adoecido, no egoísmo, portanto. Ismo tem a ver com doença, daí alcoolismo. Né? O ego adoecido. Mas o egoísmo a gente entendeu mal. Como a caridade a gente entendeu como filantropia só, como ação social, o egoísmo também a gente entende mal. A gente entende egoísmo apenas apego a dinheiro, apego a objetos. Não, egoísmo, quando a gente vai ler o que é egoísmo na doutrina espírita, a gente percebe que é muito mais profundo. O egoísmo é a fixação do espírito às coisas desse mundo, que pode não ter nada a ver necessariamente com o objeto material. O egoísmo são as referências minhas. É difícil eu sair das minhas referências. Já fez o exercício? Você tem um filho pequeno que você leva para a escola. Se tem qualquer problema na escola, você vai lá querer saber o quê? Quem é os meninos aí que estão andando com meu filho, que estão sendo más companhias para o meu filho? Eu nunca vi alguém indo para a escola. Eu quero saber se meu filho está sendo uma má companhia para os outros. Eu trabalho com psicoterapia. Aí atendo um cônjuge. Quando é um caso de acompanhamento de casal. Eu atendo um cônjuge. Aí eu ouço a história e o problema do cônjuge sob a perspectiva de um. Aí atendo o segundo. Ouço a história. Quando eu atendo o primeiro, eu disse, rapaz, esse está certo. Completamente certo, que absurdo. Aí outro, esse está certo também. Não é que ambos estão mentindo. Cada um está falando sob o ponto de vista das suas próprias referências. É muito difícil você encontrar alguém. Não, o relacionamento não deu certo porque eu era uma pessoa muito difícil mesmo, eu dava trabalho, era uma pessoa insuportável, difícil de tolerar, minha esposa, o meu marido não me aguentou mesmo, ele estava certo. Não, ela que era muito difícil, ela não me compreendia. E não é que está falando por mal, não, é porque é muito difícil sair das próprias referências. Isso é egoísmo. Apego às próprias referências do ego. Apego às coisas desse mundo, como diz Allan Kardec. Eu acho interessante coisas desse mundo. Tem muitas coisas que são desse mundo que é difícil. Eu tenho um filho de 4 anos. E de vez em quando eu fico pensando sobre egoísmo e penso, a minha função como pai junto dele é transitória. É desse mundo. É um papel transitório, porque ele pode desencarnar, inclusive desencarnar cedo. Pode. E eu tenho que entender que é filho de Deus, e que um dia eu tenho que amar os outros filhos como eu amo. Porque são papéis que eu exerço na encarnação. Na próxima encarnação ele pode ser meu pai. Podemos ser vizinhos. É ou não é difícil desapegar dessas funções? Até porque na relação pai-filho, mãe-filho, a gente tem aquela sensação de posse, né? O amor, o cuidado dá uma sensação de que é meu. E depois a gente tem que liberar. Porque uma coisa é eu controlar um menino de 3 anos. Outra coisa, como aconteceu nessa casa aqui um dia, eu fiz uma palestra, alguém disse assim, eu queria que você conversasse com meu filhinho, que ele não me obedece. Ele disse, quantos anos tem? 35. Eu achei que estava chegando um pouco tarde. Então, veja que essa coisa do desapego é muito mais profundo. Desapego, essas coisas, são funções. Aí você vê, por exemplo, em nosso lar, André Luiz chegar em nosso lar, depois de sofrer, etc., chegou, foi recebido na colônia. A sua mãe não estava na região, estava em regiões mais felizes, mais sutis da espiritualidade. Foi visitá-lo, diz André Luiz. E quando a mãe chegou, aí ele deu uma de filho, né? De filhinho da mamãe, se jogou, abraçou no colo dela, ficou abraçado nas pernas dela, no colo, chorando. E ela diz, meu filho, embora eu esteja em regiões mais felizes, onde a gente aprende um amor mais sublimado, não pense que eu me libertei ainda de todos os apegos da terra. Quando você fala assim, se queixa dessa forma ao meu coração, os meus sentimentos terrenos vêm à tona
E o meu desejo é pegar você, brigar com todo mundo da colônia, reivindicar seus direitos e defender você com relação ao resto das pessoas. Mas cala as tuas queixas, porque você não é o único filho que sente saudade da mãe. E eu não sou a única mãe que sente falta do próprio filho. Estamos aprendendo aqui um amor maior, um amor mais abrangente. Educar o nosso amor. Olha só. Então, são apegos. Por isso, na desencarnação, a gente vê os espíritos relatando que ficaram desnorteados, perdidos, porque é um processo de transformação da própria identidade, né? Primeiro você perde seu CPF. Quem tiver no Serasa tem uma boa notícia. Na próxima reencarna com CPF novo. Mas é o senso de identidade. Outro dia eu perdi um HD externo, que eu coloco os vídeos das gravações do canal para editar, etc. Eu fiquei desnorteado. Um HD externo, eu perdi um pouco a referência assim. Aí eu fico pensando, a pessoa viaja para outro país, aí vai morar em outro país, o idioma é diferente, o fuso horário é diferente, a cultura é diferente, os hábitos são diferentes, até ele se adaptar. Agora imagine a desencarnação. Que você sai do corpo. Você demora um tempo para se adaptar, via de regra, a não ser os espíritos muito sublimados, muito espiritualizados. Você demora um tempo. Mas eu quero concluir dizendo que a autoiluminação, embora seja um processo pessoal e intransferível, ninguém se ilumina pelo outro. Nós compartilhamos conhecimento, trocamos informação, ensinamos e aprendemos, mas iluminação ninguém pode colocar luz no outro. Nem o espírito evoluído. Nem o espírito evoluído. A luz é algo que se constrói por dentro. Mesmo que o mentor espiritual queira te iluminar, ele não consegue. Porque isso é tarefa pessoal. É tarefa pessoal. Daí a gente vê Chico Xavier sofrendo e Emmanuel do lado, consolando, assistindo, confortando, mas eram as provas do médium. Eram as provas do médium. Daí aquelas experiências que a gente vê. Mas embora seja pessoal, embora seja intransferível, embora a gente receba o auxílio do mundo maior, da providência que o tempo todo nos assiste, porque sem também um auxílio seria impossível levar adiante. Embora tudo isso, o processo de esforço é individual, nós não conseguimos fazê-lo de maneira completa sozinhos. Uma parte a gente faz consigo, se autoconhecendo e tentando praticar, mas a prática tem uma parte que eu só consigo com o outro. Do contrário, eu me isolaria e buscaria essa iluminação só. Foi isso que a religião fez em alguns momentos. Buscar o deserto, buscar os mosteiros, os monastérios, se afastar das pessoas. Só que aí parte do processo fica incompleta. Porque tem uma parte que eu só me ilumino. Como é que eu consigo desenvolver a virtude do perdão? Só com o outro. Como é que eu desenvolvo a virtude da convivência? Da compreensão, no atrito, no relacionamento com o outro. Porque o outro me ajuda também a saber onde é que eu estou. Às vezes eu me acho o máximo. Aí eu vou para casa, aí quando eu me irrito com alguém de casa, ao me irritar, fulano tirou minha paciência, fulano não tira do sério. Não, fulano te ajudou a você ver em que nível você está. Você ainda está ali. Porque senão você não seria tirado da paciência. No fundo, as convivências íntimas nos ajudam, são termômetros para medir a nossa real temperatura. Onde é que a gente está? E eu quero acabar lembrando de um momento histórico de Saulo de Tarso, na obra Paulo Estevão, que faz referência ao nome dessa casa. Quando Saulo se converte ao cristianismo, ele já havia passado pela estrada de Damasco, já havia tombado do animal e tendo a visão psíquica de Jesus, já havia estado cego 3 dias e depois se recuperado. Mas um dos momentos mais interessantes da obra, em meu ponto de vista, foi que quando ele já estava sensibilizado, que ele decidiu ir às sinagogas e foi desaconselhado que ele ia ser morto. Ele resolve ir para um deserto. Até desaconselho ele também, disse, olha, aquele deserto ali, só os casais vão, porque o homem sozinho ali não aguenta. E ele vai ao oásis de Dan, fica 3 anos, e depois quando ele volta, ele vai até a igreja do caminho, porque ele bate na casa do pai e o pai expulsa ele de casa. Ele vai na casa de 2 amigos de infância e também é enxotado, tratado como débil mental. Ele percebe que não tinha ninguém
barbudo, esquálido, parecia um mendigo. Não era mais aquele doutor da lei do Sinédrio que saiu perseguindo os cristãos, matando os cristãos, inclusive invadindo a igreja do caminho e prendendo os apóstolos, açoitando Estevão até a morte. Ele vai até a própria igreja do caminho, bate na porta para pedir ajuda. Um cristão abre e quando vê, aquele mendigo diz, pois não, nem reconhece. Ele diz, é Saulo de Tarso, eu queria falar com Simão Pedro. O homem disse, Saulo de Tarso? Bate a porta correndo e se chama Simão Pedro. Se é o antigo fariseu, vai entrar aqui e vai sair destruindo tudo, deve estar disfarçado. Simão Pedro medita, estabelece uma comissão, Tiago é contra, mas Simão Pedro disse não, mesmo que ele seja um lobo em pele de ovelha, eu tenho que acolhê-lo, recebê-lo. Barnabé é colocado para intermediar o diálogo, mas no primeiro momento que ele entra na igreja do caminho, é um dos momentos mais emocionantes da obra, porque ele entra pele e osso, com fome, com necessidades, e ao entrar ele vê aqueles miseráveis que eram atendidos, famintos, na miséria mesmo, necessitados de toda sorte, recebendo pão, etc. Ele entra, os cristãos ali, todos vêm cumprimentá-lo, alguns abraçam, acolhem ele constrangido, muitos cristãos ele matou. Ele foi responsável pelas mortes, pelos açoites até a morte. E Emmanuel vai dizer, ninguém se referiu uma vírgula aos erros, ninguém jogou na cara dele nada. O que deixava ele mais constrangido, ele não estava acostumado com isso. Uma mulher que estava com um bebê recém-nascido, deu para ele segurar. Ele segurou todo desengonçado, não sabia nem segurar um recém-nascido. Alguém disse, você quer pão? Vou providenciar um pão, água, trouxe água para ele, trouxe pão para ele comer, comida modesta. E Emmanuel vai dizer, a partir dali, ele começou a entender um outro tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade que se conquista e que se ilumina a partir dos relacionamentos, a partir do contato com o outro. Que isso ele só pôde aprender no contato com o cristianismo. Isso ele não conhecia antes. É no relacionamento com o outro que eu me agiganto, que eu me cresço, que eu me aprimoro. E é esse talvez o coração da obra. O relacionamento que ele teve com os outros. A sua saga missionária, inclusive a relação que ele teve com Estevão no mundo espiritual que o assessorava. Então, luz, eu só projeto no meu mundo íntimo com esforço pessoal, através dos outros, que são os instrumentos do meu caminho para exercitar as virtudes que me aguardam logo mais. Muito obrigado, muita paz.